Olá, sejam bem-vindos à página da City Girls. Eu sou a Johanne. Oiê, eu sou Shaira. E eu sou a Stephanie. O preconceito se caracteriza por um conteúdo específico dirigido ao seu objeto e por um determinado tipo de reação frente a ele, em geral de estranhamento ou hostilidade. No Brasil, pouco se aborda de forma didática a temática das diferenças sociais, de etnias e religiosas, o que colabora para que pessoas continuem a ser preconceituosas e resistentes a novas informações. Segundo Jesus Paredes Ortiz, a criança aprende os valores humanos e éticos destinados à formação integral de sua personalidade e ao desenvolvimento motor e intelectual em jogos. Considerando isso, pensou-se em utilizar jogos para o trabalho do tema. Este projeto preza sobre a seriedade deste assunto, buscando aplicar ações e interações que não utilizem de linguagens nem imagens inadequadas, mas sim com o interesse de ensinar e reeducar os jovens a partir de 12 anos de idade e pessoas interessadas a aprender, entender, conscientizar-se e respeitar as diferenças e superar seus preconceitos. Com isso, tivemos o objetivo de criar um RPG que possa educar de forma lúdica e divertida sobre as diferenças sociais que há no nosso mundo cheio de diversidade. A ideia da criação de um jogo com iniciativa ao combate à intolerância surgiu a partir de um treinamento que foi oferecido pelo Google, intitulado Change the Game. Eles têm como objetivo principal incentivar a representatividade feminina no mundo dos jogos. O treinamento ele girou em torno do tema o que gostaríamos de ver no futuro. A partir dessa pergunta, o nosso grupo ele discutiu e debateu sobre o que gostaríamos de apresentar em um jogo que de alguma forma ele fizesse a diferença. Então, foi definido que o que gostaríamos de ver no futuro seria um futuro com menos intolerância às diferenças. Ao fim do treinamento, iniciamos a criação e o desenvolvimento de um jogo RPG, que é um jogo de interpretação de papéis ou personagens. O RPG ele vai ter 4 fases, onde vai relatar momentos marcantes da história onde as minorias sofreram, além de 8 personagens que foram criados tomando base a diversidade e representatividade. Os cenários e as situações que vão ocorrer durante o jogo vão promover discussões sobre o ato do preconceito. Mas afinal, como se faz para jogar? O jogo terá 4 períodos, cada um retratará um tipo de preconceito. Traremos a França, com a Inquisição às bruxas e o preconceito contra as mulheres e a intolerância religiosa. A Alemanha nazista, para falarmos sobre a homossexualidade. O Brasil colonial, para retratarmos o racismo. E Esparta, 480 a.C., para retratar o preconceito contra pessoas deficientes. Os jogadores deverão ter um dado de 4 faces que determinará qual tempo iniciará o jogo. Além deste, um dado de 20 faces o acompanhará para decidir se suas ações foram ou não bem-sucedidas. Em cada período, os jogadores passarão por 2 fases. Na primeira, deverão descobrir quem é o vilão daquele respectivo período e na segunda, deverão participar de uma espécie de julgamento, onde terão que defender a vítima do período e, no caso do vilão, terá que condená-lo. O julgamento ou debate contará também com a ajuda de cartas de ações que poderão ajudar a, por exemplo, libertar o prisioneiro ou prender alguém. Além dos jogadores participativos, terá o jogador mestre, que auxiliará durante todo o processo do jogo os demais jogadores. É importante ressaltar que se, por exemplo, os jogadores não conseguirem solucionar o problema daquele tempo, automaticamente o jogador principal dele perderá, mas os outros jogadores continuarão vivos, tendo que solucionar os problemas dos demais períodos. O jogo acabará quando pelo menos um problema for solucionado ou se não conseguirem realizar nenhum. O primeiro teste do jogo foi realizado na Expo 7, onde obteve uma boa validação dos jogadores. Deste modo, o resultado principal será a aplicação do game de forma positiva, envolvendo tomadas de decisões e a interpretação de papéis, que trará o debate da temática de tolerância, para discutir o assunto de forma divertida e direta, desenvolvendo uma população cada vez mais consciente. Aqui nossas referências e obrigada pela sua atenção. Bora jogar?